Oi galera, tudo bem? Aqui é a professora Larissa. Na aula 10 de hoje nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Nesta aula nós vamos ver triângulo retângulo, tá? Lembrar ali o que é um triângulo retângulo. E nós também vamos revisar seno, cosseno e tangente. Primeiro, gente, um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, tá? Em relação ao triângulo retângulo, nós vamos dar nomes aos seus lados. O que isso significa? O lado oposto ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. Então, a hipotenusa está sendo representada aqui pela letra A. Os outros dois lados desse triângulo, nós chamamos de catetos. Só que, em relação a esses catetos, nós vamos observar o seguinte. Nesse triângulo retângulo, eu tenho que o ângulo A aqui é 90, o ângulo B está representado por alfa e o ângulo C por beta. Se a gente for analisar esses ângulos, o cateto oposto ao ângulo beta é C. Cateto oposto é aquele que fica na frente do ângulo. Então, nesse caso, o ângulo C aqui de medida beta, o lado oposto a ele é C. Ok? Então, em relação a alfa, quem é o cateto oposto? B. Então, a gente vai chamar de cateto oposto o cateto que fica do lado oposto do nosso ângulo, beleza? Agora, voltando para o ângulo beta. Quem seria o cateto adjacente ao ângulo beta? O cateto adjacente ao ângulo beta, nós dizemos que é aquele que fica com o ângulo. O que isso quer dizer? É aquele que forma o ângulo junto com a hipotenusa. Então, nesse caso, eu tenho que B é o cateto adjacente a beta, tá? E nós temos que C é o cateto adjacente a alfa. Por que C é o cateto adjacente a alfa? Porque C é o lado que forma o ângulo alfa junto com a hipotenusa. Então, agora a gente vai começar a prestar atenção nisso. Quem é o cateto oposto ao ângulo dado e quem é o cateto adjacente. A hipotenusa é fácil, porque vai ser o lado oposto ao ângulo reto. Primeiro, gente, eu tenho aqui, mesmo triângulo retângulo, tá? De catetos B e C e hipotenusa A. Quais são os ângulos aqui? 90, tá? Que é o nosso ângulo reto ali correspondente ao vértice A. O ângulo alfa e o ângulo beta. Primeira coisa que nós vamos ver é o seno. O que seria o seno do ângulo beta? Gente, nós temos que o seno está relacionado com o cateto oposto do nosso triângulo. Nós temos nesse caso que o seno é a medida do cateto oposto sobre hipotenusa. Em relação ao ângulo alfa, nós temos o seguinte, que seno de alfa, tá? Então, em relação a esse ângulo alfa, vai ser igual a cateto oposto a alfa, que eu estou denotando por B, sobre a hipotenusa, que é igual a A. Então, basicamente, nesse exemplo, seno de alfa, parece um 2 aqui, seno de alfa é igual a cateto oposto a alfa, ou seja, o cateto que fica na frente de alfa, sobre hipotenusa, que é A. Então, seno de alfa é igual a B sobre A. Beleza, pessoal? Agora, a gente sabe que o seno está relacionado com o cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa. Agora, o cosseno do ângulo alfa vai estar relacionado com também a hipotenusa, mas nós temos aqui o cateto adjacente. Então, o cosseno do ângulo alfa vai ser igual ao cateto adjacente ao ângulo alfa, que é o cateto de medida C ali, sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, cosseno de alfa vai ser igual a C, que é o cateto adjacente, sobre A. Vou repetir. Cosseno está relacionado com cateto adjacente, que é aquele que forma o ângulo junto com a hipotenusa. E seno está relacionado com cateto oposto. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima
razão trigonométrica. Tangente. Galera, a tangente está relacionada com o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, ainda em relação ali ao ângulo alfa, a tangente do ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo alfa, que é B, sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa, que possui medida C. Então, a tangente de alfa vai ser igual a B sobre C, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tem uma regrinha que a gente pode usar para lembrar aqui deixa eu só colocar antes de passar os exemplos para vocês. Já volto nos exemplos, tá, galera? Uma regrinha prática para vocês lembrarem da ordem, quem que é seno, cosseno e tangente, tá? Embora vocês tenham visto isso no nono ano, aqui a gente vai revisar e resolver vários problemas a respeito de trigonometria, tá? No triângulo retângulo. Então, por exemplo, seno de alfa, cateto oposto, vou chamar de CO, sobre hipotenusa, vou chamar de ρ. Cosseno de alfa, K, sobre ρ. Tangente de alfa, Có, K. O que diz esse macete aqui para a gente lembrar? Só para lembrar ali a fórmula do seno, do cosseno e do tangente. Então, nós temos se corri, conseguir cair tomando coca. Só para lembrar a regra, tá? Então, se corri, conseguir cair tomando coca. Só para a gente lembrar que seno está relacionado com o cateto oposto, cosseno com cateto adjacente, hipotenusa com cateto oposto sobre adjacente. Se corri, conseguir cair tomando coca. Voltando para os exemplos. Primeiro, pessoal, nós vamos aqui calcular o seno do ângulo alfa e o cosseno do ângulo alfa. Nesse caso, seno de alfa é igual. Eu tenho aqui um triângulo retângulo de lados 6, 8 e 10. Nesse caso, antes de você fazer qualquer cálculo, você tem que identificar quem é o cateto oposto ao ângulo que você quer calcular o seno, quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Primeira coisa, gente, nesse caso nós temos que a hipotenusa é 10. Só uma observação. A gente sabe que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Além disso, ela sempre vai ser o maior lado do seu triângulo, tá? Definição, o maior lado está oposto ao maior ângulo. Então, nesse caso, eu tenho aqui a hipotenusa. Agora, em relação ao ângulo alfa, eu tenho que 6 é o cateto oposto. Em relação ao ângulo alfa, então a gente está vendo aqui em relação a alfa, beleza? O cateto adjacente é 8. Então, nesse caso, seno de alfa vai ser igual a cateto oposto, que é 6, sobre hipotenusa, que é 10. 6 décimos. Eu posso representar isso, deixar na forma de fração, porém, fração irredutível, que é 3/5, ou ainda na forma decimal, que ficaria 0,6. Calculei o seno em relação ao ângulo alfa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou calcular o seno em relação ao ângulo beta. Gente, seno de beta, tá? Primeiro, não precisava ter apagado a hipotenusa, então, só para anotar aqui, hipotenusa. Tá. Como eu quero calcular em relação a beta, eu vou marcar aqui para vocês. Primeiro, o seno é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa.
O cateto oposto, nesse caso, vai ser 8, porque está do lado oposto ao ângulo beta. Vocês viram que, se eu mudo o ângulo, eu mudo qual vai ser o meu cateto oposto? Tá? Então, mudou o ângulo, eu vou mudar quem é o cateto oposto e também vou mudar quem é o cateto adjacente. Por isso que tem que prestar atenção ali no ângulo dado, tá? Tem que fazer essa análise ali. A única coisa que não vai mudar é a hipotenusa, né? A hipotenusa vai ser oposta ao ângulo reto. Agora, a medida ali, para calcular o seno ou o cosseno, eu preciso analisar os ângulos ali, tá? Mudou o ângulo, vai mudar o valor que você tem que determinar. Então, nesse caso, cateto oposto, 8, hipotenusa, 10. Tornando a fração irredutível aqui, dividindo por 2, nós vamos ter 4 sobre 5, ok? Então, fiz esse exemplo só para a gente reforçar mesmo. São exemplos de fixação mesmo do conteúdo, pessoal, exemplos mais simples. Nas próximas aulas, nós vamos resolver outros exercícios e, dando um spoiler já da próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos notáveis. Bom, próximo exemplo. Agora, o que eu quero calcular? Quero calcular o cosseno em relação ao ângulo alfa e em relação ao ângulo beta. Então, cosseno de alfa. Primeiro, a hipotenusa a gente sabe que é o lado oposto ao ângulo reto. Cosseno está relacionado ao cateto adjacente. Nesse exemplo, pessoal, tenho aqui o ângulo alfa. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o cateto de medida 8. Cateto adjacente é aquele que forma o meu ângulo, que fica com o ângulo, forma ele junto com a hipotenusa. Então, o cateto adjacente nesse caso é 8 sobre 10. Por quê? Cosseno de alfa, 8, cateto adjacente sobre 10, hipotenusa. 8 décimos, que é a mesma coisa que 4 quintos. Dá também para representar como 0,8 se você quiser. Beleza? Agora, cosseno de beta. Mudou o ângulo, vai mudar o valor aqui do cateto adjacente. Nesse caso, cosseno de beta, vou pegar o ângulo beta. Cosseno é aquele que fica com o ângulo. Então, nesse caso, vai ser o quê? 6. A medida do cateto adjacente é 6, porque é aquele que forma o ângulo beta junto com a minha hipotenusa. Então, cosseno de beta vai ser igual a 6 décimos. 6 décimos, que é igual a 0,6, ou, tornando a fração irredutível, 3 quintos. Ok? Agora, vamos ver a tangente do ângulo alfa e calcular a tangente do ângulo beta. Tangente de alfa. Pessoal, a tangente, ela está relacionada com o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso, o cateto oposto ao ângulo alfa, a gente sabe que é 6, porque é aquele que fica na frente do ângulo. Então, tangente de alfa vai ser igual a 6 sobre 6 sobre 8. Por quê? A tangente é a medida do cateto oposto, que é 6, sobre a adjacente, que é 8. Isso em relação a esse ângulo alfa. Se a gente simplificar aqui, nós encontramos 3 quartos. Nós também podemos determinar a tangente como sendo a medida do seno sobre o cosseno. Então, a gente tem que a tangente de alfa vai ser igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, se você pegar a medida de seno de alfa e dividir por cosseno de alfa, você tem também a tangente do ângulo alfa, tá? Em relação ao ângulo beta, mesma linha de raciocínio.
Gente, nesse caso, quem é o cateto oposto ao ângulo beta? 8. Então, a tangente de beta vai ser igual a 8, que é o cateto oposto, sobre quanto? 8 sobre 6. Cateto oposto a beta sobre cateto adjacente. Então, vai ficar 8 sobre 6, que é 4/3. Só estou dividindo por 2 aqui para simplificar. Viram que a tangente de beta, ela é o inverso da tangente de alfa? Então, uma tangente é o inverso da outra. Mudou o ângulo, vai mudar ali a resposta. Bom, então nós temos aqui seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa, tá? Todas as relações. Deixa eu só apagar para vocês visualizarem melhor o triângulo. Seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta, ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Essa aula foi só uma revisão mesmo sobre as razões trigonométricas, tá? Embora vocês já tenham visto isso antes, é sempre importante a gente revisar o conteúdo. Eu quero que vocês façam os exercícios complementares que estão disponíveis no portal como tarefa de casa. Um abraço, pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.